Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal 2 ou Mais. E hoje nós vamos estar iniciando o livro de Esdras, tá? Vamos falar sobre o primeiro e o segundo capítulo. Sim, né? Vamos aí para mais uma jornada. Sim. Né? Agora, esses capítulos, eles marcam um dos momentos mais emocionantes da história de Israel, né? Sim. Que é o início da restauração depois de décadas de exílio na Babilônia. Então, literalmente um novo capítulo Um novo recomeço. sendo escrito ali na história. Deus move o coração de um rei pagão, levanta líderes improváveis e reacende a esperança de um povo aparentemente destruído. Esses capítulos não tratam apenas de uma volta geográfica para Jerusalém, mas de uma convocação espiritual para reconstruir a identidade, a adoração e a aliança com Deus. Eu já estou ansioso. Vamos nessa. Vamos lá. 1. Deus governa até os reis mais poderosos. Logo no início vemos Ciro, o Grande, autorizando os judeus a retornarem para Jerusalém. O Senhor despertou o espírito de Ciro. Esdras 1:1. Isso é teologicamente profundo. O texto não diz apenas que Ciro teve uma grande ideia política. A Bíblia afirma que moveu o coração dele. Que incrível, né? Como é que Deus usou uma pessoa que não era do povo escolhido para... Um pagão. Moveu o coração de um pagão para arquitetar essa restauração, né? Exatamente. Chave espiritual. Muitas vezes pensamos que Deus atua apenas dentro da igreja, mas Esdras mostra que ele governa impérios, reis, economias e acontecimentos mundiais. E aqui uma curiosidade histórica. Ciro foi conhecido historicamente por permitir que o povo exilado voltasse às suas terras. O chamado Cilindro de Ciro, encontrado por arqueólogos, confirma políticas semelhantes às descritas na Bíblia. Uau! Que incrível! E aqui um insight, para a gente já poder fechar esse primeiro tópico. Deus pode usar pessoas que nem o conhecem para cumprir seus planos na sua vida. Então, não ache que Deus só vai usar aqueles que estão na igreja, que estão à sua volta. Deus usa quem Ele quiser. Que, inclusive, se Ele quiser, Ele usa um bêbado na sarjeta para falar com você. É bem isso. Para te dar direção, para te dar um puxão de orelha. Quantas histórias eu já não escutei assim? Muito bom. 2. A restauração começa no espírito antes de começar nas estruturas. Esdras 1 mostra que Deus despertou o espírito do povo antes da reconstrução do templo. Chave espiritual. Antes de Deus reconstruir muros, Ele reconstrói corações. Muitas pessoas querem uma nova fase sem um novo espírito, mas toda restauração genuína começa internamente. Como diz no Novo Testamento, para derramar um novo vinho... Nossa, eu pensei exatamente nisso. Tem que haver um novo odre, Né? senão o odre ele não vai suportar a pressão. Pensei exatamente nisso. Aplicação cristã. Conversão não é apenas mudar hábitos externos, é ter o espírito despertado por Deus. Uau. E aqui um insight teológico diz que o avivamento bíblico sempre começa com consciência espiritual, arrependimento e desejo de voltar para Deus. Forte, hein? 3. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Nem todos os judeus voltaram da Babilônia. Muitos já estavam confortáveis no exílio, assim como o povo de Israel que sentiu falta das coisas do Egito.
né? Como a gente se acostuma. Quem fala que pecar é ruim, que viver no mundo é ruim, é um hipócrita. O inferno sabe direitinho como prender a gente numa gaiola com as portas abertas. Então fica aí atento. Chave espiritual. Sempre haverá um remanescente disposto a obedecer, mesmo quando a maioria prefere permanecer confortável. Isso revela uma verdade forte. Nem todos querem voltar para a presença de Deus. Ainda pior quando você já conheceu a presença e não quer retornar. Total. Curiosidade histórica. A Babilônia já fazia parte da vida de muitos judeus daquela geração. Alguns nasceram ali e nunca tinham visto Jerusalém. Reflexão profunda. O conforto pode se tornar o cativeiro invisível. Acabei de falar isso. Eu ouvi isso de um pastor, eu não lembro qual foi agora, mas foi num podcast, ele falando que o inferno, né, os demônios, eles nos prendem numa gaiola com a porta aberta. Quando nós morremos, aí é quando o inferno vai lá e tranca. E aí você não tem mais a chance, a escolha de sair, né? Muito forte. Aplicação cristã. Há pessoas que frequentam ambientes religiosos, mas perderam a paixão pela presença de Deus. É aquele famoso crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Ai, gente. 4. O templo destruído simbolizava uma geração espiritualmente arruinada. O foco da volta era reconstruir o templo. Chave espiritual. O templo representava a presença de Deus entre o povo. Quando o templo caiu, aquilo simbolizava uma crise espiritual nacional. No Novo Testamento, o templo passa a simbolizar também o coração humano. A restauração do templo aponta profeticamente para Cristo, restaurando vidas destruídas pelo pecado. E aqui uma ligação teológica: o retorno físico para Jerusalém aponta para o retorno espiritual do homem para Deus. Tudo bem simbólico, né? Sim. 5. Deus valoriza nomes, famílias e gerações. Mais uma vez, né? A gente vê a genealogia. Sim. Até porque daí que saem as bênçãos e as maldições. Esdras 2 parece apenas uma lista de nomes, mas existe algo muito profundo ali. Chega até a ser maçante, né? Muito nome. Como no início lá de Crônicas. E até em números também, né? É. Chave espiritual. Deus registra pessoas que o mundo esqueceria. Cada família listada tinha importância diante do Senhor. O reino de Deus não é construído apenas por líderes famosos, mas por pessoas comuns e fiéis. Curiosidade histórica. As genealogias eram essenciais para comprovar herança, sacerdócio e identidade espiritual em Israel. Tanto que até hoje, um exemplo, o templo não foi reconstruído, o terceiro templo, né? Porque tem a mesquita, né, dos muçulmanos, mas os sacerdotes descendentes de Arão continuaram sendo treinados e já tem os sacerdotes, o sumo sacerdote hoje em Israel pronto para cumprir a profecia. Uau. Você vê como é que o povo judeu leva isso muito a sério. Muito sério. A aplicação prática. Sua fidelidade pode impactar futuras gerações, mesmo que ninguém veja Hoje. Faça sem esperar que alguém reconheça. É fácil? Não. Dói muito.
Mas quem vai nos justificar, quem é? É o Senhor, né? Sempre é Ele. Nosso paizinho. 6. Nem todos puderam provar sua linhagem espiritual. Vou até comentar sobre isso, né? Alguns sacerdotes foram impedidos de exercer o sacerdócio porque não conseguiram comprovar genealogia. Chave espiritual. Deus não trabalha apenas com aparência espiritual. Isso aponta para uma fé autêntica e não apenas tradicional. Hoje, muitos conhecem linguagem religiosa, mas nunca tiveram transformação verdadeira. É verdade. Aplicação cristã. Herdeiros espirituais não são definidos apenas por cultura religiosa, mas por relacionamentos com Deus. Relacionamento com Deus. Reflexão forte. Uma geração pode herdar costumes cristãos sem herdar intimidade com Deus. É assim, orar porque já entrou no hábito da família, ir à igreja, participar da obra, mas faz como obrigação, não por relacionamento com Deus, né? Você consagrar o seu dia, todos os dias, você de fato buscar, orar uma pessoa que está precisando, tratar bem os seus irmãos, né? Então, sim, isso não pode ser uma obrigação, tem que fazer parte do seu eu, do seu novo eu, né? 7. A generosidade sempre acompanha um verdadeiro avivamento. O povo começou a ofertar para a reconstrução. Quando Deus toca o coração, a pessoa para de pensar apenas em si mesma. Insight. Avivamento sem generosidade normalmente é apenas emoção religiosa. Curiosidade histórica. Os utensílios do templo, levados por Nabucodonosor, foram devolvidos por Ciro. Isso simboliza restituição. Deus é capaz de devolver coisas que pareciam perdidas há anos. Uau! Nossa, até isso ele fez, né? Ele foi realmente... Foi instrumento, né? Foi realmente ali separado para fazer isso. Sim. Porque... 8. O exílio produziu quebrantamento. Antes do exílio, Israel mergulhava constantemente na idolatria. Depois do cativeiro, houve uma mudança profunda. Chave espiritual. Deus às vezes permite desertos para produzir transformação. O sofrimento não transforma automaticamente, mas pode gerar arrependimento verdadeiro. Há dores que Deus usa para destruir orgulho, independência e autossuficiência. Muitas pessoas só voltam para Deus depois que tudo desmorona. Forte isso aqui. Tem um irmão na nossa igreja que ele está passando por uma batalha muito grande de saúde. E aí foi revelado que ele só vai conseguir a cura dele, né? Ele progredir na cura quando ele de fato retornar para os caminhos do Senhor. E quando eu recebi isso no Espírito e comentei com alguns irmãos, outros irmãos falaram que ele já tinha recebido essa palavra do Espírito de Deus, mas que ele ainda não tinha, né, absorvido isso. Então, a gente percebe que Deus está trabalhando, mas muitas das vezes depende muito mais da gente do que de qualquer outra coisa. Exatamente, a gente se colocar disposto, né? Sim, e de obedecer. Mas Deus é tão maravilhoso que até a desobediência ele respeita. Né? Ele vai vendo ali, vai observando, né? Ele sonda corações e a gente tem esse livre-arbítrio para fazer essa escolha, porque ele quer que a gente escolha de coração consciente. Então... Sim. 9. A reconstrução era física, mas a batalha era espiritual.
Esdras parece histórico, mas existe uma guerra espiritual acontecendo. Satanás sempre tenta impedir reconstruções espirituais. Toda pessoa que decide voltar para Deus enfrentará oposição. Eu enfrentei, ela enfrentou, você vai enfrentar caso você não esteja no caminho. Se você já voltou, você já sabe que a oposição ela acontece. A reconstrução do templo aponta para a reconstrução da comunhão entre Deus e os homens através de Cristo. A aplicação prática. O inimigo tenta convencer pessoas de que já não existe esperança para elas. Mas Esdras mostra exatamente o contrário. Deus restaura ruínas. 10. Esdras aponta profeticamente para Jesus Cristo. O retorno do exílio aponta para algo maior, a redenção da humanidade. Assim como Israel saiu da Babilônia para Jerusalém, Cristo chama o homem para sair do império das trevas e voltar para Deus. A restauração do templo encontra seu cumprimento final em Jesus. Ele é o verdadeiro templo, o sacerdote perfeito, o restaurador das almas, o caminho de volta ao Pai. Uma reflexão profunda. O maior exílio da humanidade não foi geográfico, foi espiritual. A separação entre o homem e Deus causada pelo pecado. E o Evangelho é o chamado divino para voltar para casa. E aquele momento. Toma um golinho de café aí. Me preparar psicologicamente. Perguntas para reflexão. Aquelas perguntinhas para a gente já começar a dar início ao fim do nosso estudo. Primeira, o que hoje pode estar me mantendo espiritualmente na Babilônia? Tá bom. 2. Tenho buscado apenas conforto ou realmente a presença de Deus? Nem sempre a presença vai te levar para um lugar confortável, pelo contrário, ela te leva ali para lugares desconfortáveis, Tira da zona de conforto, né? porque é para realmente você para exortar, né? Para entrar em lugares obscuros ali, né? Na sua mente, no seu coração, para que sejam curados, né? Com certeza. Então, 4. 3. Perdão. Deus precisaria despertar novamente meu espírito? E aí? 4. Minha fé é apenas tradição ou existe relacionamento verdadeiro com Cristo? Isso aqui é para quem, né, sempre foi criado ali no meio cristão, né? Se questionar. 5. Estou ajudando a reconstruir vidas ou apenas observando as ruínas? Eita. Essa aí é forte. Bom, e uma conclusão que a gente pode ter aqui, desses capítulos, né, 1 e 2 de Esdras, é que eles revelam que Deus continua restaurando pessoas, famílias e gerações inteiras. O mesmo Deus que tirou Israel da Babilônia continua chamando homens e mulheres para fora do pecado, da frieza espiritual e da distância dele. O Evangelho não é apenas sobre frequentar uma religião, mas sobre retornar para a presença do Pai através de Jesus Cristo. Fica com essa, gente. Então, que você possa perceber as ruínas que estão à sua volta
e retornar para os caminhos do Senhor. Não existe vida fora da presença. Tudo que acontece fora da presença, na verdade, é a morte eterna. Tá? E aí, aquele pedido do final do nosso estudo, para você nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando. Afinal, onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Esperamos você aqui no próximo estudo. Combinado? Combinado. Combinado aí? Tchau!